A biografia é um gênero bastante apreciado do grande público e ela é ainda mais interessante quando revela um personagem desconhecido, como foi o caso aqui com O Santo Sujo, biografia sobre Jaime Ovalle, escrita por Humberto Werneck. Quem foi esse personagem, Humberto? Jaime Ovalle foi um grande artista, um músico, poeta, e que viveu a tragédia de não ter os meios para botar essa arte para fora. Não basta que você seja artista, você tem que ter os meios para formalizar isso aí. E ele, por uma formação deficiente, ele, como compositor, ele não produziu mais do que 33 músicas, a mais famosa das quais O Azulão, com letras de Manuel Bandeira. E a poesia é uma poesia fraca, uma poesia rala, mas essa arte que ele não conseguia botar para fora, ela vazava dele no convívio, seja ele era um boêmio, seja nas noites ali, seja na conversa com os amigos, né? E os amigos dele eram as figuras mais importantes da arte brasileira no tempo em que ele viveu. E também dos jornalistas, escritores também, aquele grupo boêmio de escritores mineiros que foi para o Rio de Janeiro. Isso, ele foi um grande amigo, por exemplo, de Manuel Bandeira, ele foi um grande amigo de Villa-Lobos, ele foi um grande amigo de Portinari. Quer dizer, as figuras, ele costeou com todas as figuras importantes da cultura brasileira do seu tempo, né? E como ele não tinha condição de produzir, alguns amigos anotavam coisas que ele dizia. Ele era um homem originalíssimo, a vida dele era marcada pelo signo assim, de uma magia, uma coisa muito, muito bonita, muito estranha. Então, amigos às vezes recolhiam coisas que ele dizia e botavam no papel. Então existe uma coisa muito legal, que é considerada assim uma obra originalíssima de Ovalle, é uma coisa que o Manuel Bandeira chamou de a nova gnomania. O que é isso? O Ovalle, numa conversa de botequim, fez uma divisão da humanidade em 5 categorias. Ele pegou todos os seres humanos e botou em 5 categorias, cada qual muito bem definida. Cada categoria dessa regida por um anjo tutelar, que era tirado assim dali do convívio deles, um amigo, uma pessoa da atualidade ali. Isso virou um modismo, isso virou uma febre entre os intelectuais. Você contou na Flip, né, que tinham adjetivos ovalianos para classificar as pessoas, né? Quais eram essas 5 categorias? Você tinha as 5 categorias. Você tinha o Exército do Pará, que são, dizia Ovalle, são esses homenzinhos terríveis que descem do norte para vencer na capital da República, né? São pessoas... Um Pará é uma pessoa capaz de tudo para conseguir o sucesso. Você tinha os mozarlescos, que são homens sentimentais, desses que choram no cinema, por exemplo. Você tinha os quernianos, que são pessoas impulsivas, são pessoas de bom coração, mas capazes da maior barbaridade. E tem os Dantas, que são os puros de coração, são os bons. E tem os Onésimos, que são pessoas que, embora não sejam más, elas têm uma capacidade, às vezes, de fazer baixar uma sombra, um frio, no lugar em que elas chegam. Aí o Vinícius de Moraes, que conheceu Ovalle em 1937, conheceu já essa nova gnomania, se apaixonou de uma tal maneira por isso aí, que resolveu estendê-la para as coisas não inanimadas. Então, não só os seres humanos, mas, por exemplo, o Luar de Paquetá podia ser um onésimo ou mozarlesco, a Serenata em Ouro Preto, ou o uísque, ou o telefone, ou a matéria plástica. Então, várias pessoas fizeram acréscimos a essa teoria da nova gnomania, né? E virou realmente... Eu me lembro de Antônio Cândido contar, professor Antônio Cândido, um dos maiores intelectuais que a gente tem, né? Que ele e Sérgio Buarque de Holanda, não menos fabuloso, né? Eles passavam madrugadas tomando uísque e classificando coisas. Ah, mas a arquitetura gótica o que é? Será que ela é onésima? Será que ela é querniana? Mozarliana. Mozarlesca, né? Esse negócio de mozarlesco porque isso não remete a Mozart, não. A burlesco? Não, sim é um cara que medíocre do Rio de Janeiro, chamado Mozart Monteiro, né? Então os nomes eram tirados ali E Ovalle era um pouco isso. Ovalle era um homem que usava uma linguagem de
diminutivos. Essa mania que tem o Vinícius de falar poetinha, casinha, coisinha, segundo o Otto Lara Rezende, isso foi uma coisa que ele apanhou de Ovalle. Ovalle era um homem que se expressava dessa maneira. Ou seja, ele influenciou então realmente escritores e artistas da época. Sem ter obra, isso é que eu acho fabuloso. Incrível. Porque se eu sou Carlos Drummond de Andrade e influencio um poeta que está surgindo, nada mais natural. Agora, se eu não tenho obra e ainda assim eu influencio, e eu não estou falando de gente pequena não, estou falando de Manuel Bandeira, estou falando de Vinícius de Moraes, estou falando de Murilo Mendes. Otto Lara também. Otto Lara também, sobretudo Fernando Sabino. O grande romance de Fernando Sabino, O Encontro Marcado, tem um personagem lá que é Jaime Ovalle. Olha só. Então, se chama Germano. Vamos ler então um trechinho da biografia? Eu vou ler um trechinho aqui, que é o primeiro parágrafo do livro, que dá uma ideia dessa aura de magia e de coisa inusitada que regeu a vida de Ovalle sempre, do primeiro ao último dia, né? Ele nasceu em Belém do Pará, então o livro começa assim. Houve uma noite em que o vasto espelho de cristal que ornava a sala da casa dos Ovalle em Belém do Pará despencou e se fez em pedaços. Era 5 de dezembro de 1904 e com o precário sistema de comunicações da época, só bem mais tarde se soube que naquele preciso instante, a milhares de quilômetros dali, na Ilha da Madeira, o chefe da família acabara de morrer. Quer dizer, a mágica, desde o início, né, impressa na vida de Ovalle. Bacana. Obrigada pela entrevista. Muito obrigado.